Me conta uma coisa, você é inseguro? Se você respondeu que sim, fica aqui nesse vídeo porque eu quero te mostrar que existe um outro sentimento escondido atrás dessa insegurança. E quando você consegue olhar com maior clareza para isso, você consegue resolver o que está acontecendo na sua vida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga e eu atuo na área com olhar integrativo. Aqui no canal, nosso assunto é o autoconhecimento e esse é mais um dos vídeos da série Vestir as Calças. Tem uma playlist específica aqui, então eu sugiro que você assista os outros vídeos para entender o contexto desse aqui. Mas sem mais delongas, eu quero entrar no assunto de hoje, que é a insegurança. E o outro sentimento que está escondido aqui atrás da insegurança, que é o medo. Vamos falar um pouquinho sobre essa epidemia de adultos medrosos que a gente está vendo? Vê, isso não é uma crítica a você ou qualquer outra pessoa que esteja vivendo a insegurança, que esteja paralisado pelo medo. A minha ideia é mostrar que existem formas de trabalhar. Se você está aqui nesse vídeo, você já está fazendo alguma coisa para sair desse lugar. Então, olha só, hoje o que a gente vê com muita frequência, e rapidinho aqui, quando eu falo a gente vê, é claro que eu estou falando da clínica de psicologia, mas eu também estou falando daquilo que eu vejo em redes sociais, das minhas relações, então eu não estou falando especificamente de uma pessoa. E o que a gente vê com cada vez mais frequência são pessoas com medo. Medo do que é que vão pensar, o que é que vão falar, o que é que aquela pessoa vai achar a meu respeito se eu fizer tal coisa. Medo se eu fizer alguma coisa e der errado. Medo se eu tiver que voltar atrás. E aí a gente vive hoje essa epidemia de pessoas que estão completamente estagnadas num lugar ruim e não conseguem sair por medo. Joia! Vamos entender aqui que o medo realmente é um sentimento paralisante, é uma emoção paralisante. E trabalhar a partir do medo é mais difícil. Agora, uma coisa, e eu não estou menosprezando qualquer outro medo, mas uma coisa é eu ter medo de saltar de paraquedas, outra coisa é eu ter medo de fazer uma receita porque alguém vai rir da minha cara se der errado. Entende? Uma coisa é eu ter medo de dirigir pela primeira vez uma rodovia cheia de carros. Outra coisa é eu ter medo de falar alguma coisa para alguém porque eu não sei como ela vai reagir. Então, por que é que eu falo que isso é neste contexto de vestir as calças? Porque um adulto não tem medo do que vem em troca. Então vamos lá, vamos entender aqui o contexto do autoconhecimento. Nossa, falei bastante contexto, né? Mas eu quero colocar o contexto, o vestir as calças no contexto do autoconhecimento para você entender e perceber como consegue trabalhar esse medo. Então bora lá. Quando eu tenho medo e deixo de fazer alguma coisa ou faço com medo, eu estou agindo a partir do outro. Não é verdade? Eu estou esperando validação do outro, eu estou esperando que o outro me dê aquilo que eu teoricamente preciso. Então vamos lá, exemplo aqui. Eu não vou cozinhar, eu tenho medo de cozinhar uma receita diferente, então eu vou deixar de fazer, porque se eu fizer uma receita diferente e errar, alguém pode rir da minha cara. E eu não quero vivenciar essa situação porque eu não sei. Então eu ajo a partir do outro. Sempre que eu faço alguma coisa de errado, o outro ri da minha cara. E aí eu deixo de fazer as coisas erradas. Ou seja, eu não estou agindo a partir de mim, eu estou agindo a partir do outro. Outro exemplo aqui, rapidinho. Eu deixo de falar alguma coisa para uma pessoa. Eu sei que sempre que eu falo mais manso, sempre que eu digo sim, sempre que eu acabo aceitando, acatando as coisas que o outro fala, tá tudo certo, ele fica calminho, ele fica de boa. Mas quando eu contesto, quando eu me coloco, quando eu sou mais enfático na minha fala, o outro fica brabo, o outro xinga, o outro briga. Então o que é que eu faço? Eu deixo de falar. Eu ajo sempre da forma que é melhor para ele e não para mim. Então eu estou agindo a partir do outro, não estou agindo a partir de mim mesmo. E aí aqui entra um ponto extremamente importante. Desculpa, tá balançando um pouquinho, mas é porque tá muito calor e eu preciso deixar aberto por causa do vento. Aqui entra um ponto extremamente importante. Hoje, quando eu falo que a gente vive uma epidemia de pessoas medrosas, é uma epidemia de pessoas que nem sequer se conhecem. E quando a gente realmente não se conhece, a gente age a partir do outro. A verdade do outro, ela passa a ser a nossa. Então a gente cansa de ver ali na rede social um influenciador, alguém fala que isso é assim, você acredita que isso é assim. E aquilo passa a ser a sua verdade da sua vida.
Ah, eu passei a agir diferente com o meu marido e porque a influenciadora começou a fazer isso e a relação dela melhorou. Sim, mas ela é ela com o marido dela e é a relação dela e ela é uma pessoa específica, você é outra. Deu para entender o raciocínio aqui, né? A gente não se conhece e quando a gente não se conhece, a gente espera a validação do lado de fora. Então, vamos partir do princípio de que quando a gente sabe quem é, como eu sempre falo, abre a portinha, a gente aprende a viver a partir da nossa verdade, a validação do outro não importa mais. Dá para entender esse raciocínio? Por que é que isso acontece? Porque o autoconhecimento a gente não coloca em prática. Ah, eu faço terapia por 6 meses e agora eu consegui trabalhar o autoconhecimento. Ah, eu li alguns livros e consegui trabalhar o autoconhecimento. O autoconhecimento ele não é um processo restrito a um período da vida. Não que essas ações não sejam importantes. Mas o autoconhecimento é um processo que a gente faz diariamente. Quando a gente se olha, quando a gente se pensa, se percebe. Quando a gente faz uma ação baseado naquilo que é uma verdade nossa. Ah, quando uma pessoa me faz um convite, eu paro e penso, eu tenho vontade de ir nesse lugar? Esse lugar, ele é de acordo com os meus valores, com aquilo que é caro para mim? Esse lugar faz parte de uma vontade minha? Não. Ou eu só vou responder para não desagradar, para não dizer não, para não ser abandonado por alguém. Dá para entender o raciocínio? O autoconhecimento a gente trabalha diariamente. Quando a gente está com o nosso pensamento nos levando sempre a um lugar de catástrofe, por exemplo, a gente olha e fala assim, mas espera aí, se acontecer realmente essa catástrofe que o meu pensamento está me levando, eu sou adulto, eu posso vestir as calças e trabalhar em cima dessa catástrofe e tentar consertar um erro que eu cometa. Dá para entender aqui, né? Então, a ideia é mostrar que medo é normal, a gente vai sentir. Só que quanto mais a gente age a partir do medo, menos ele existe, ele perde forças, ele deixa de ser o determinante na nossa vida. E para a gente parar de agir a partir do medo, a gente precisa se autoconhecer. Para isso, eu vou deixar na descrição do vídeo um e-book gratuito que eu fiz, com os 5 pilares do autoconhecimento. Todos eles têm sugestões práticas para você colocar na sua vida. E para começar a trabalhar hoje mesmo, para conseguir abandonar a insegurança, para conseguir entender quem é você, o que é caro para você, o que é que você precisa na sua vida e o que é que você pode abrir mão. E aí, a partir daqui, você consegue agir com medo mesmo. Porque eu adoro uma frase que diz que coragem é medo mais ação. Ou seja, a gente não perde o medo. A gente age a partir do medo, mesmo com medo. E o vídeo de hoje era esse. Eu peço a você compartilhe com uma pessoa que também está inseguro, que também tenha medo. Porque assim você me ajuda a crescer o canal, a disseminar as boas palavras, ajudar pelo menos uma pessoa no dia de hoje. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos da série, para não perder todo o conteúdo de autoconhecimento que a gente tem aqui. Um beijo bem grande no teu coração e até a próxima.